Fala pessoal, a fritura, o fogo da fritura, né? O fogo que fica ali embaixo da frigideira, né? Sob a frigideira, aumenta. Teve até treta com o Gabigol, depois de um desempenho ridículo do Flamengo na derrota para o Fluminense. E o que falar na entrevista coletiva, hein? Que coisa, que coisa. A coisa está muito feia para os lados do Flamengo, a entrevista coletiva do Paulo Souza. Ele falou, quando questionado sobre essa treta aí com o Gabigol, de que é um cara educado, que tem... Assim, gente, a coisa desandou completamente no Flamengo de uma semana para outra. Desandou. Jogadores que não entendem os processos. Ele falou muito em fazer os jogadores entenderem os processos para depois mudar os sistemas, mas assim, claramente o Flamengo não tem processo, é um time sem processo, é um time sem tática, é um bando em campo, e a gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo, e dessa treta também entre Paulo Souza e Gabigol, tá bom? Deixe seu like, inscreva-se no canal, e eu sempre tenho um recado para vocês. Você curte fazer uma fezinha? Então entre no site da KTO, kto.com. E o mais legal dessa história é o seguinte: você vai fazer sua fezinha em qualquer jogo de qualquer esporte, tá tudo lá, tá? E eu vou te dar 20% a mais do que você depositar. Se você depositar R$30, que é o mínimo, eu vou te dar 6. Depositou 50, eu vou te dar 10. Depositou 100, eu vou te dar 20, tá? KTO, o melhor site de apostas do Brasil, é a KTO, beleza? E vamos dar uma moral pro professor de guitarra e violão, Átila Reis, tá? Entre aqui, o link tá aqui na descrição deste vídeo, beleza? Para você ter uma aula de violão ou de guitarra gratuita de qualquer lugar do mundo, e depois vocês vão se acertar em relação a valores e a periodicidade do aprendizado. Gente, o que foi isso no Maracanã, hein? Alguém consegue me falar? 2022, o Abel Braga é campeão e o Paulo Henrique Ganso é o melhor em campo. Gente do céu, o que é isso? É um Flamengo completamente desorganizado em campo. E o Paulo Souza foi tentar dar um toque lá para o Gabigol em relação ao posicionamento, e o Gabigol ficou chulo, ficou louco da vida, não aceitou e teve ali uma discussão. O Paulo Souza diz que é questão normal do jogo, mas acho que é mais uma coisa que envenena um ambiente já completamente contaminado, envenenado, que é esse do Flamengo. Falta tudo, gente. Falta comando, falta coerência na escolha do técnico. A gente falava sobre isso aqui. Tá passando por aqui o vídeo, tá? Em que eu falo que Paulo Souza só era melhor do que o Rui Vitória dentre aqueles todos que foram cogitados. Mas mesmo assim, eu acreditava e ouvi especialistas, ouvi gente aqui no canal que conhece o Paulo Souza, que trabalhou por 7 anos, no caso do Rui Malheiro, com o Paulo Souza. Falei com ele, inclusive, mandei uma mensagem, falei, cara, eu acho que o Paulo Souza não vai durar mais uma semana no Flamengo. Ele falou, tem que ver como é que vai ser a semana. E a semana começou muito mal para ele, muito mal para ele. Ele não caiu, ele segue sendo o técnico do Flamengo. Se a gente apurar alguma informação, a gente traz para você. Não há, neste momento, um movimento da diretoria do Flamengo para mandá-lo embora. Isso não existe nesse momento, tá? Se houver uma atualização, volto a informá-los sobre isso. Mas neste momento não existe agora, tá? Este vídeo está sendo gravado logo após a live, pós-jogo, em que o Flamengo foi humilhado pelo Fluminense. O Flamengo em nenhum momento controlou o jogo. Veja, eu falo sobre isso com frequência, né? O técnico pode ter várias formas de jogar futebol. Pode ser um time mais reativo, pode ser um time que ataque mais o adversário. Agora, ele tem que ser protagonista. E tudo que o Flamengo não foi nessa partida contra o Fluminense foi exercer protagonismo. Pelo contrário, o Fluminense, o Abel Braga colocou o jogo no bolso e falou, o jogo vai se desenrolar dessa forma aqui. E alguns jogadores do Fluminense se destacaram bastante, né? O Paulo Henrique Ganso, já citado aqui, o André jogou muito, muito bem, e o Flamengo poderia ter perdido o jogo. Eu devo ter falado em algum momento aqui até em derrota para o Fluminense, porque perdeu um campeonato, né? Não perdeu o jogo, né? Foi um empate. Mas assim, o Hugo pegou um pênalti do Cano. Um pênalti, aliás, claríssimo, que a arbitragem, mais uma vez, desastrosa no futebol do Rio de Janeiro. A arbitragem de Bruno Arleu de Araújo, né? Um pênalti claríssimo do Felipe Luiz. E o que mais me chamou a atenção, fora total
avacalhação, esculhambação que era o time do Flamengo em campo, né? O Davi Luiz terminou o jogo jogando como ponta esquerda. Isso me lembrou algo que eu vi no jogo entre Flamengo e Palmeiras, aos 25 minutos do primeiro tempo, em Montevidéu, quando o Davi Luiz estava caindo por ali, eu falei, esse time é uma bagunça. Então, eu tenho que ser coerente com o que eu falei daquela vez. Se eu falava que esse time era uma bagunça, eu tenho que falar agora que esse time está uma bagunça. E o que mais me preocupa, anda para trás em desempenho, involui, não é isso? Se a gente pega o jogo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, em que o Flamengo foi superior, né? No início de trabalho, bem no iniciozinho de trabalho do técnico Paulo Souza, como é que o Flamengo vai perdendo tanto desempenho assim, uma coisa assustadora, né? É bem preocupante isso, assim, eu olho e falo, peraí, não faz sentido isso aqui, porque a tendência é o trabalho começar e depois ele vai crescendo. Não, nesse caso, me parece claramente que o Flamengo teve já o seu auge sob a batuta do Paulo Souza e foi caindo, foi baixando o desempenho. Não esperem de mim que eu fique falando aqui, fora Paulo Souza, não. Eu sou um analista, eu sou um comentarista, eu sou um jornalista e assim faço. Falando em cima desses dois jogos contra o Fluminense, o Flamengo foi um horror. O Flamengo deu mais de 50 chutões da defesa para o ataque. Um time que sempre exerceu protagonismo. Lembra-se do time do Rogério Ceni, que era o time que tinha mais posse de bola no campeonato, era o time que mais criava grandes oportunidades, grandes chances, ou seja, chances iminentes de gol? Pois é, esse time não existe mais, é um time que tem como jogada o chutão do Davi Luiz lá para frente, para a casquinha do Bruno Henrique, tá? Pode ser uma alternativa, mas não pode ser a forma principal de se jogar futebol. É bem preocupante a situação e eu vou além. O Flamengo precisa urgentemente, antes de mandar técnico embora, contratar técnico, de um diretor técnico de futebol. Ou seja, um cara que conheça futebol até para fazer uma aferição do elenco. Qual que você tem aqui, meu caro, para você contratar um técnico, esse é o cara. É o BKSS? Tá, então o BKSS não aceitou. Qual é o plano B? Não é ir para Portugal conversar com o Paulo Souza, com o Rui Vitória, falar com o Jorge Jesus e ouvir mais uma vez um não, tá certo? Não negociar, por exemplo, com o Vitor Pereira, que era um técnico que negociava com o Everton. A gestão do futebol está errada. E assim, como é que um diretor como o Marcos Braz, que tem virtudes e defeitos, vai chegar para o Paulo Souza, e esse é um dos defeitos dele, e falar assim, esse tipo de jogo não adianta mais, não está servindo no Flamengo. Não dá porque o Marcos Braz não tem conhecimento de tática de futebol. É um horror esse Flamengo. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.